Realização. Em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? Nossa maior necessidade para buscarmos a nossa iluminação, para nos realizarmos espiritualmente, onde vamos encontrar esse conhecimento? Como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesma. Nós somos tão bons como pensamos que somos? Ou somos maus? Ou também não somos tão maus quanto pensamos que somos? Temos que prestar atenção em que ponto nós estamos nos colocando. Porque antes de perguntar quem fomos, devemos procurar saber o que fomos. E antes de saber quem somos, o que somos. Então, essa diferença, essa pequena letrinha depois do que o é, ou sem ela ou com ela, né, ou com M ou sem M, vai fazer uma diferença muito grande na retrospectiva da nossa própria individualidade. Porque quem fomos é a personalidade que nós transvestimos no corpo físico em encarnações passadas. Agora, o que fomos é o que representamos para a sociedade. 233. Por que razão o homem da Terra tem sido tão lento na solução do problema do seu conhecimento próprio? Isso é explicável. Somente agora a alma humana poderá ensimesmar-se o bastante para compreender a necessidade e os escaninhos da sua personalidade espiritual. O mundo ocidental tem essa grande dificuldade de olhar para si mesmo. Se você apontar um defeito de uma pessoa do Ocidente, ele quase fica te levando a cometer um acidente. Só o trocadilho, tá, gente? Mas o pessoal oriental, eles têm como premissa descobrir os seus próprios defeitos para se corrigirem. Logicamente que não são todos no Ocidente que não querem se corrigir e também não são todos orientais que querem se corrigir. Mas predomina no Ocidente as pessoas que não gostam de serem orientadas ou de serem observadas, e predomina no Oriente as pessoas que querem ser orientadas, que querem se corrigir. Dentro do meu conhecimento, da minha observação. Posso estar errado. Mas é bem assim, né? Antigamente, a existência do homem resumia-se na luta com as forças externas, de modo a criar uma lei de harmonia entre ele próprio e a natureza terrestre. Então, as forças externas, primeiramente, lá nas cavernas, o homem teve que aprender a fazer uma caverna, fazer uma toca, fazer uma casa. Hoje construímos prédios. Olha que evolução. Mas e como nós estamos morando dentro desses prédios? Que tipo de radiação mental nós emitimos? Como nós vibramos ali dentro? Que tipo de sentimento nós colocamos em prática? Muitos séculos decorreram para enfrentar os perigos comuns. A organização da tribo, da família, das tradições, das experiências coletivas exigiu muitos séculos de luta e de infortúnios dolorosos. A ciência das relações, o aproveitamento das forças materiais que o rodeavam, não requisitaram menor porção de tempo. Então, tudo aquilo que o homem primitivo teve que conquistar, por exemplo, em 200 mil anos, para ele sair lá do hominídeo básico primitivo para chegar a um hominídeo mais sofisticado, com condição de construir uma cabaninha mais segura, levou-se mais de 200 mil anos. E até hoje tem pessoas que ainda constroem uma cabaninha um pouco mais segura. Então, tem almas muito mais perto da primitividade do que do processo evolutivo. Lembrando que, nas tribos hoje, tem muitas almas de europeus ultracultos, passando pela expiação de estarem ali aprendendo a respeitar a natureza, do que simplesmente espíritos incipientes aprendendo a viver. Por isso, hoje nós podemos ver também, nos últimos 20 anos, 30 anos, nós conquistamos tecnologicamente o que não conquistamos e que não construímos em todos os séculos passados. Olha, tanta conquista tecnológica de 90 para cá. Certo? Computadores de última geração, esses ultra sofisticados notebook, antes eram uma coisa dessa grossura assim, hoje tem notebook que é quase uma folha. Né? Bem fininho, quase uma folha, no modo de dizer, né, gente?
Não vamos duvidar muito que um dia vai chegar a ser uma folha mesmo, que tamanho desenvolvimento tecnológico que vai chegando. Mas nós vamos aprimorando essas informações, vamos aprimorando os conhecimentos. Quantas coisas fazem um celular? A gente nem sabe tudo que pode fazer ali, a gente tem ali, usa, pega algumas especificações que são mais importantes, vai usando aquelas ali, e a gente nem sabe tudo que tem lá. Agora, porém, nas culminâncias da sua evolução física, o homem não necessitará preocupar-se de modo tão absorvente com a paisagem que o cerca, razão pela qual todas as energias espirituais se mobilizam, nos tempos modernos, em torno das criaturas, convocando-as ao sagrado conhecimento de si mesmas, dentro dos valores infinitos da vida. Então, todos nós vamos passando por transformações, mudando-nos a nós mesmos, aprimorando-nos a nós mesmos para conquistarmos uma manhã de luz, de esperança e de paz. Todos nós estamos construindo, estamos buscando realizações. Então, as energias espirituais estão sempre mobilizando todos os tempos, em todos os momentos, mas nos tempos modernos, as criaturas tiveram que procurar entender-se mais um pouco, ter um domínio mais de si mesmas. Mas é fundamental entender que temos que aprender a desenvolver o sentimento. 234. Que dizer dos que propugnam leis para o bem-estar social, por processos mecânicos de aplicação sem atender à iluminação espiritual dos indivíduos? Como entender isso? Como compreender todas essas necessidades evolutivas que nós precisamos de? Então, as leis espirituais que nos conduzem têm alguns processos que são mais mecânicos e tem alguns que são mais transcendentes. E também aqui nós vamos ver que existe aquela imposição mecânica, ou seja, através de artigos de lei, das mais variadas imposições, para atender algumas necessidades. Mas nós temos que levar também em consideração que o livre-arbítrio em todas as esferas da vida é relativo. Então, tanto dentro dos chamados países mais fechados, mais autoritários, como nos países mais democráticos, essas ações sociais têm um grande significado para o crescimento dos espíritos. Espíritos que viveram sobre países com leis mais rígidas conquistaram mais a si mesmos. Espíritos que viveram em países onde o mais esperto leva vantagem em tudo, conquistaram menos a si mesmo. É só observar os fatos. Não queremos dizer que A está certo, B está certo. Nós temos que saber buscar um equilíbrio de forças para buscar o caminho do meio, onde devemos saber vigiarmos a nós mesmos, as nossas ações, e nos instruirmos, tanto materialmente quanto espiritualmente, tanto tecnologicamente, intelectualmente falando, como desenvolvendo o nosso sentimento e a nossa espiritualidade. Então vejamos o que o Emmanuel traz para nós. Os estadistas, ou condutores de multidões, que procuram agir nesse sentido, em pouco tempo caem no desencanto de suas utopias políticas e sociais. Então, quando você quer impor uma condição social para a sociedade, em pouco tempo aquilo vai acabar. E todas as conjunções políticas do mundo estão se transformando, estão passando, porque o homem não desenvolveu seu sentimento, não desenvolveu sua espiritualidade, não desenvolveu o entendimento de coletividade, de pensamento do coletivo. Então tem aqueles que acham que vão levar vantagem, prejudicam os outros, e os outros prejudicados vão ganhando massa de força e tiram aquele lá da situação que está. E até mesmo às vezes é substituído por outro que não tem o magnetismo que ele tem, e aquilo vai se desmoronando. Todos os segmentos que não foram baseados no sentimento cristão vão cair, vão ser transformados, todos, sem exceção. A harmonia do mundo não virá por decretos, nem de parlamentos que caracterizam sua ação por uma força excessivamente passageira. Não vedes que o mecanismo das leis humanas se modifica todos os dias? O sistema de governo não desaparecem para dar lugar a outros que, por sua vez, terão de renovar-se com o transcorrer do tempo? É o que nós dizemos, todos passam por quedas, por transformação, por modificação. Tem que estar sempre renovando. Se não renovar, se as ideias não forem aperfeiçoadas, não forem modificadas, não forem transformadas, o sistema que for mais rígido fica para trás e os outros caminham, vão para frente, vão se organizando, vão se estruturando.
E com isso, todos crescem, todos se aprimoram. Na atualidade do planeta, tendes observado a desilusão de muitos utopistas nessa natureza, que sonharam com a igualdade irrestrita das criaturas, sem compreender que, recebendo os mesmos direitos de trabalho e de aquisição perante Deus, os homens, por suas próprias ações, são profundamente desiguais entre si, em inteligência, virtude, compreensão e moralidade. Portanto, jamais vai existir um processo de equalidade entre nós. Devemos procurar ter um equilíbrio das forças, equilíbrio das riquezas, equilíbrio das fontes de riqueza. Isso, todos buscam isso, tá claro que tem que ser assim. Equilíbrio das forças. Mas querer que todos sejam iguais, só nos mundos felizes, e assim mesmo terão espíritos mais superiores a eles para gerenciar os que estão abaixo. Porque abaixo a desigualdade evolutiva existirá em todos os escalões espirituais, e principalmente nos escalões humanos. E infelizmente na Terra, nós somos gerenciados e geridos por espíritos não muito evoluídos, não muito sensíveis, não muito com a sua espiritualidade e seus sentimentos pouco desenvolvidos. Então, agem como robozinhos, como máquinas, querendo que todos sejam como eles. E por isso que tem os processos renovadores de todas as condições humanas na Terra. O homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo. E para que a coletividade realize semelhante aquisição, para o organismo social, faz-se imprescindível que todos os seus elementos compreendam os sagrados deveres de autoiluminação. Então, são vários fatores, são vários segmentos que nós devemos procurar realizar, devemos procurar conquistar, para que essa autoiluminação, essa autorrealização, que é imprescindível para o nosso crescimento espiritual, se faça presente ao longo das nossas vidas e nossas almas. Então, a conquista do entendimento do respeito mútuo é com a educação de cada um. Compete àqueles que já têm uma visão um pouco mais abrangente da situação, ajudar os outros que quiserem adquirir o conhecimento. Os livros é uma grande ferramenta para essa autoiluminação, para esse desenvolvimento do sentimento. 235. Há outras fontes de conhecimento para a iluminação dos homens, além da constituída pelos ensinamentos divinos do Evangelho? O mundo está repleto de elementos educativos. Mormente, no referente às teorias nobilitantes da vida e do homem, pelo trabalho e pela edificação das faculdades e do caráter. Temos muitas fontes, muitos livros, que vai trazer para nós um novo horizonte, uma nova percepção, desenvolvimento do conhecimento, aprimoramento do sistema de produção, aprimoramento de uma infinidade de situações. Então, todos vão dando passos importantes para o seu crescimento espiritual. Mas em se tratando de iluminação espiritual, não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus no seu Evangelho de verdade e de vida. Então, Jesus ele ensinou e exemplificou. Por isso, ele é o marco para a nossa iluminação. À medida que a gente vai vivenciando, que a gente vai crescendo, que a gente vai se aprimorando, a gente vai buscando conquistar um novo amanhã, uma nova etapa para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Os próprios filósofos que falaram na Terra antes dele não eram senão emissários da sua bondade e sabedoria, vindos à carne, de modo a preparar a luminosa passagem pelo mundo das sombras. Razão por quê? O modelo de Jesus é definitivo e único para a realização da luz e da verdade em cada homem. Para nos aprimorarmos, para nos melhorarmos, temos que aprender a praticar o Evangelho de Jesus. Inúmeros filósofos vieram, inúmeros emissários vieram, deixando ensinamentos importantes de bondade, de amor e de caridade. Mas Jesus veio vivenciar. E então ele falou e vivenciou, deixando gravado para sempre em nossos corações o marco da sua existência. E não é à toa que Jesus divide o mundo em dois, antes de Cristo e depois de Cristo.
embora os homens ainda lutem com a sua dualidade para fazer com que resplandeça um dia a sua espiritualidade plena de luz. 236. Como interpretar a ansiedade do proselitismo espírita em matéria de fenomenologia ante essas necessidades de iluminação? A questão do proselitismo é muito delicada. Existem inúmeros trabalhos importantes de levar o conhecimento da doutrina para as pessoas. E para isso tem que ter os atrativos. Respeitemo-los todos. Vejamos a resposta de Emmanuel. Os espiritistas sinceros devem compreender que os fenômenos acordam a alma. Então você vai assistir uma psicopictografia, uma psicografia, vai dar um clique. Opa, tem alguma coisa a mais. Como o choque de energias externas que faz despertar uma pessoa adormecida. Mas somente o esforço opera a edificação moral legítima e definitiva. Então você vai assistir uma sessão de psicografia, de psicopictografia que as pessoas gostam realmente de ver. Ali você vai ter um despertar, pontos para se refletir, para buscar entender. Mas as realizações sublimes é do íntimo de cada um. É uma extravagância de consequências desagradáveis atirar-se alguém à propaganda de uma ideia sem haver fortalecido a si mesmo na seiva dos seus princípios enobrecedores. O Espiritismo não constitui uma escola de leviandade identificado com a sua essência consoladora e divina. O homem não pode acovardar-se ante a intensidade das provações e das experiências. Estamos aqui na Terra passando por experiências, passando por provações, e dentro desse conjunto de situações temos os momentos consoladores, temos os momentos de muitas dores, ambos para a reflexão. Momentos de alegria e de tristeza, sempre valendo a reflexão. E como nós devemos então procurar fortalecer nossas ideias, edificar nossos sentimentos? Eis o trabalho que devemos procurar empreender, que devemos procurar construir, para que as realizações sublimes estejam sempre presentes em nossas almas, em nossas vidas, em nossas realizações. Grandes erros praticariam as entidades espirituais elevadas se prometessem aos seus amigos do mundo uma vida fácil e sem cuidados, solucionando-lhes todos os problemas e entregando-lhes a chave de todos os estudos. É egoísmo e insensatez provocar o plano invisível com os pequeninos caprichos pessoais. Aí, gente, nós temos que ver que os espíritos nos ajudam, nos impulsionam, nos intuem e nos inspiram. Mas para tudo isso, nós temos que ter um trabalho ativo, um trabalho efetivo na busca daquela construção. Tudo vem pelas informações intuitivas, inspirativas, conforme a questão 577 do Livro dos Espíritos, que mostra que quando o espírito tem lá os conhecimentos para passar e encontra alguém já predisposto a pensar sobre aquele assunto, ele pede permissão e vai trabalhar com ele no desenvolvimento daquelas ideias. Bom, para isso, então, tem que ter o esforço, tem que ter o estudo, tem que ter o trabalho, tem que ter a dedicação. E com isso, todos nos ajudam, todos nos impulsionam para as realizações que precisamos empreender para as nossas conquistas, para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Cada estudioso desenvolva a sua capacidade de trabalho e de iluminação e não guarde para outrem o que lhe compete fazer em seu próprio benefício. O Espiritismo, sem Evangelho, pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividades destinadas a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. Portanto, se queremos divulgar o Espiritismo, apliquemos o Evangelho primeiramente a nós mesmos. Desenvolvamos o sentimento do amor, da compaixão, da solidariedade em nós. A partir disso, logicamente, a doutrina espírita estará sendo divulgada, porque nós seremos um fulcro de amor a irradiar e a expressar todo esse conjunto de sabedoria, de informações e principalmente de bons sentimentos que o Evangelho apregoa para nós. E com isso, fazendo-nos melhores e tornando-nos um fulcro dessa irradiação, naturalmente, sem nenhuma necessidade de procurarmos fazer uma autopropaganda, seremos conhecidos
E a doutrina espírita se tornará mais conhecida, mesmo que aqueles grandes trabalhadores estejam anônimos. É esse trabalho, esse sentimento, essa interiorização de valores que vai fazer com que cresçamos, que vai fazer com que nós nos aprimoremos. E o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista e um filósofo com mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência. Porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos páramos espirituais. Buscar entender que estamos caminhando na terra para nos aprimorarmos. E por isso, se estamos desenvolvendo muito a nossa intelectualidade, a nossa espiritualidade, precisa despertar a fé. Mas uma fé que brote dos melhores sentimentos no fundo de nossa alma para irradiar, para elevar essas bases, esses conhecimentos, essa luz de amor em todos os corações. Trabalhemos, pois, por fazermos-nos melhores. Trabalhemos, pois, por edificarmos as forças do bem. Porque somente assim estaremos construindo toda a base e todos os princípios que nortearão nossas vidas para as realizações sublimes do amor, da misericórdia e da paz. 237. Existe diferença entre doutrinar e evangelizar? Há grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessária a luz do amor no íntimo. Na primeira, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. A capacidade do Emmanuel em trazer tantas informações em umas poucas linhas é magnífica. E aqui ele mostra para nós que falarmos do Evangelho é muito simples. E isso é importante. É muito importante falarmos do Evangelho. Mas, à medida que nós vamos aprendendo a sentir e vivenciar o Evangelho, nós vamos vibrando amor. E ao vibrarmos amor, nós conquistamos almas. Eis o postulado que precisamos desenvolver. Aprender a sentir e a vibrar amor. Aprender a sentir e a construir uma manhã de luz, de esperança e de fraternidade. Com isso, nós vamos procurando então entender. E dentro desse entendimento, nós vamos caminhando para as realizações melhores, para as edificações necessárias à nossa evolução. Por esses motivos, o doutrinador muitas vezes não é senão o canal dos ensinamentos, mas os sinceros evangelizados serão sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Olha que interessante. Doutrinar, muitas das vezes, é só passar ensinamento. Mas quando nós estamos vivenciando sinceramente o Evangelho, nós somos como um reservatório de verdades, ou de conhecimentos, de sentimentos, que vão adentrando ao outro naturalmente. É como eu disse, a gente estudando a doutrina espírita é como se estivesse enchendo um pendrive. E desenvolvendo o sentimento espírita, tal qual Kardec espera de nós, Jesus espera de nós, é como se o pendrive, por via de um Wi-Fi, mandasse as informações para a mente daqueles que estão em torno de nós. Com Wi-Fi agora fica fácil de explicar a mediunidade, né? Transmissão de pensamento a pensamento. Como é feito isso? Vibracionalmente. Mas como é essa vibração? Igual o nosso telefone funciona por um Wi-Fi. Essa caneta aqui, eu aperto, ela passa o slide porque ela emite uma vibração. Assim, a mente do médium capta a vibração do espírito que emite para ele e ele também induz ao espírito a sua vibração. É um caminho de mão dupla. E todos nós estamos recebendo vibrações espirituais e enviando, emitindo em vibrações espirituais. Então, vai e volta, vai e volta. E vai prevalecer aquela que tiver mais força, aquela que tiver
mais condições de impor ao outro a sua vontade. E o bem vai prevalecer quanto a maioria das pessoas estiverem mais sintonizadas com o bem, mais voltadas para as realizações superiores da alma. 238. Para acelerar o esforço de iluminação, a humanidade necessitará de determinadas inovações religiosas? Toda inovação é indispensável, mesmo porque a lição do Senhor ainda não foi compreendida. A cristianização das almas humanas ainda não foi além da primeira etapa. Portanto, temos que sempre inovar na forma de cristianizar. Ao outro, primeiramente a nós mesmos, e depois ao outro. Porque ainda não aprendemos a praticar o Evangelho. Precisamos desenvolver uma nova psicologia para melhor entendermos, para melhor compreendermos, para melhor auxiliarmos. Alguns séculos antes de Jesus, o plano espiritual, pela boca dos profetas e dos filósofos, exortava o homem do mundo ao conhecimento de si mesmo. O Evangelho é a luz interior dessa edificação. Então, sempre tinha as exortações dos profetas, dos grandes emissários do Cristo, dos grandes filósofos, mostrando para os homens a necessidade de conhecer a si mesmo. O Evangelho vem como uma luz que vai nos iluminar interiormente para edificarmos esse conhecimento, para edificarmos essa cristianização em nossas almas. Portanto, sempre que estamos estudando o Evangelho, estamos acendendo uma luz interior para colocarmos a balança e para contrapormos as bênçãos do Senhor, para procurarmos seguir essas iluminações, essas chama que nos fará resplandecer ao longo da nossa existência. Ora, somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio através da dor. Então, Emmanuel, na época que está escrevendo esse livro, está mostrando que a dor viria nos bater à porta. Portanto, a evangelização da alma coletiva para a nova era de concórdia e de fraternidade somente poderá efetuar-se, de modo geral, no terceiro milênio. Então, ao longo da nossa existência, ao longo da nossa caminhada, nós devemos então procurar, através de uma concórdia e de um sentimento fraterno, vivenciarmos o sentimento de amor, construirmos um sentimento de amor para edificarmos as bases da luz, atenuando o sofrimento, atenuando a dor. É certo que o planeta já possui as suas expressões isoladas de legítimo evangelismo, raras na verdade, mas consoladora e luminosas. Essas expressões, porém, são obrigadas às mais altas realizações de renúncia em face da ignorância e da iniquidade do mundo. Existem aqueles que já vivenciam o amor do Cristo, mas tem que ter uma grande renúncia, porque o mundo ainda é preso da ignorância e da iniquidade. Todos aqueles que se destacam no bem são testados, são provados, tanto por os espíritos inferiores encarnados, quanto os espíritos inferiores desencarnados. Então as pessoas vão passar por várias situações, por vários momentos de angústia, de sofrimento, até o pleno despertar para as realidades transcendentes que envolvem nossas almas, que nos leva ao crescimento espiritual. Esses apóstolos desconhecidos são aqueles sal da terra, e o seu esforço divino será respeitado pelas gerações vindouras, como os símbolos vivos da iluminação espiritual, com Jesus Cristo, bem-aventurados de seu reino, no qual souberam perseverar até o fim. O sal da terra são todos aqueles que procuram vivenciar o Evangelho, são todos aqueles que dedicam-se ao sacrifício de si mesmo, dos seus prazeres mundanos, seus prazeres materiais, seus prazeres corriqueiros da vida material, para dedicar-se ao prazer transcendente de estudar o Evangelho, divulgar o Evangelho, de vivenciar o Evangelho. Cada um de nós construirá e edificará as bênçãos, edificará a luz, edificará as forças que nos impulsionam para as grandes realizações do porvir. E assim, buscando realizar sempre um pouco mais para o nosso espírito, o crescimento para a luz, unamos-nos um sentimento de amor
Unamo-nos no sentimento de fraternidade, porque somente assim, na construção e edificação do amor, da paz e da fraternidade, é que iremos resplandecer para os nossos futuros amanhãs, construindo e edificando as bases sagradas do amor, as bases sagradas da paz, que nos conduzirão ao reino de nosso Pai, com a consciência mais tranquila do dever bem cumprido, com um pouco menos de dívida para as grandes realizações e empreendimentos do amanhã. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo e nos abençoando constantemente.